E aí ele falou algumas coisas muito ricas. Ele disse assim, que o pai dele ensinou ele uma coisa que serviu pra vida toda dele. Que é toda vez que ele não souber o que fazer, optar pelo caminho mais difícil. Muito bom! Eu achei tão maravilhoso isso, cara. Sempre que você não sabe o que você fazer, isso ou isso, faz o que é a coisa mais desafiadora. A que exige mais coragem pra você. Faz a coisa que é mais complicada, mais difícil, mais assustadora. Vai no caminho mais assustador. E ele falou que ele tomou isso pra fazer a vida toda dele. E é maravilhoso ouvir as histórias, porque, obviamente, esse é um cara cheio de histórias maravilhosas, né, cara? Estamos começando de volta, meus amigos. Eu vou dizer pra vocês, hoje, essa é a hora H do dia D, Marcola. Ai, que delícia! Catarina, eu vou falar pra você o seguinte, olha... de todos os convidados que já vieram aqui, esse daí mexe com o meu coração, cara. Porque eu vou falar o seguinte... O maior empreendimento que eu tenho na minha vida é a minha família. E esse cara me inspira e já me inspirou demais a cuidar dos meus filhos e também da minha esposa. Então hoje eu tô com o coração à flor da pele, Catarina. Emoção total. Tu vai falar isso pra mim, cara? É isso aí. Marcola, parece que botaram um coração de galinha aqui, cara. Tá batendo. tá uma loucura, irmão. Mas vamos lá, eu acho que hoje a gente pode quebrar todos os protocolos possíveis e imagináveis, até porque eu me atrevo a dizer, eu sempre falo que esse programa aqui não é feito pra mim, não é feito pro Marco, é feito pra você e alguma piada tosca e sem graça, sempre. Mas hoje não, cara. Hoje esse programa é pra ele e pra mim, e você tem sorte de estar sendo gravado e poder viver isso com a gente, então eu acho que essa é a maior verdade daqui de hoje. A gente tá muito feliz. Eu até escrevi aqui um pouquinho porque eu sabia que eu ia ficar muito nervoso, mas a gente, no primeiro ou segundo episódio, a gente falou esse nome aqui e você tá aqui com a gente hoje. Então, primeiro, estamos realizando um sonho como projeto. Segundo, eu tô recebendo um cara que eu acompanho desde, me perdoem se eu tiver errado, me perdoa se eu tiver errado de datas, mas 2002 talvez, entre Patrola, Cala a Boca Piangers, Pretinho Básico, onde vou parafrasear Alexandre Fetter, magnânimo, um gênio, e depois a gente viu um crescimento desse cara, importantíssimo dizer que no Pretinho a gente via dois, né? Via Piangers e via Almir. Verdade. Maravilhoso. Pode ficar tranquilo, querido. Pode ficar tranquilo, querido. Isso é muito bom. E, cara, a gente viu um crescimento absurdo dessa pessoa, e vocês já sabem quem é. Editor, solta a vinheta, mas a gente tá nessa loucura toda. Senhoras e senhores, com vocês hoje, Marcos Piangers. Aê! Obrigado, galera. Obrigado você de estar aqui. Obrigado, Catarina, pelo convite, cara. Não, Fico feliz, agradeço a consideração de um cara que tem tanta experiência como você. Sempre admirei a galera da gastronomia, acho que comida é cultura, é arte. E quando eu vou para algum lugar, eu quero conhecer a comida do lugar. E acho que quando a gente conhece a comida, conhece as pessoas. É a chance que a gente tem de fazer amizade com um garçom, com clientes. As melhores histórias que eu tenho na minha vida de viagem sempre foi com pessoas conhecendo ao redor da comida e da bebida. Demais, então, cara, fico agradecido e feliz. Demais. Pô, a gente que tá feliz, eu vou falar por mim e pelo Marco, a gente chegou nesse momento de você estar aqui e, irmão, de verdade, antes da gente começar o nosso papo de verdade, você é um ícone, cara. Não é porque você é catarinense também, eu sou catarinense, eu vou puxar a sardinha pra nossa terra, mas, cara, você é um ícone, você... Pra mim, a construção, e mesmo de longe, cara, e você deve ouvir isso de vez em quando, mas, pô, ver o cara crescer, porque não era só piada, não era só besterol, sim, sabe? Você sempre teve um fundo, cara, e, pô, saiu... A gente sabe como é difícil o Sul pra muita coisa, sabe? Sim. Tem coisa fantástica, eu não quero falar mal do Sul, mas...
a gente tem uma cultura diferente, cara, uma criação diferente. E pô, isso muitas vezes cerca a gente. Você não acha de dar. Acho que pra quem não tá entendendo, a gente meio que se conhece há muito tempo à distância, né? Essa que é a verdade. Eu comecei a trabalhar com 20 anos na televisão, depois rádio, depois jornal, depois internet. E acho que meio que tu foi acompanhando isso porque tu era catarinense que nem eu, né? Total. Eu nasci em Floripa, trabalhei lá de 2000 até 2006 em Floripa. 2006 eu fui para Rádio Atlântida em Porto Alegre. E fiquei 11 anos lá no Pretinho Básico. E aí nesse processo, então tu viu ali... Total, cara. Crescimento lindo, cara. Sim. Lindo. E em geral eu acho que a coisa que mais me incomodou quando eu morei no Sul é como, ao mesmo tempo, isso é maravilhoso e ao mesmo tempo isso é terrível. Porque é maravilhoso que tu pode, do nada, ser, sei lá, o Luciano Huck do Sul, tipo o Fetter. O Fetter é o Luciano, a Rodaica é a Angélica do Sul. E tipo, fica e vive disso e fica para lá e ninguém te conhece no resto do Brasil. Mas pro Rio Grande do Sul, tu é assim uma super celebridade. Total, tipo, vocês Paulo eram muito Santana, isso. Tipo, Vianney Carlet. Eu falo nomes aqui, certamente ninguém conhece. O Potter, o Pedro, o Pedrão, cara. Isso, o Pedrão é gênio. Muita gente. E provavelmente, sei lá, em São Paulo, ninguém sabe quem é. Sim. Eu dizia pro Pedro, quando, assim, o Pedro é um humorista lá do sul do Brasil que eu descobri. Ele me mandou um e-mail, eu falei, cara, tu é genial. Com o Faustão, não foi? Não, ele me mandou um e-mail virando cerveja em baladas, assim. e ele falou que fazia imitações, a Maria Bethânia, Faustão e tal. Eu falei, cara, vem pra Porto Alegre, vamos fazer um teste de câmera pra ver se tu é bom na câmera mesmo. Aí ele foi como Faustão e ali eu já vi que ele era incrível. E em algumas poucas conversas já falei pra ele, cara, não fica aqui, cara. Vai pra São Paulo, tenta fazer um negócio nacional, porque tu é muito talentoso, é o cara mais talentoso que eu já conheci. E se der tudo errado, volta que aqui eu te dou emprego, cara. Eu te dou um emprego aqui fácil. E ele falou que não, vamos fazer aqui mesmo. Daí fez lá e ficou lá. Hoje tá morando em Santa Cruz. Tipo, cara, ele isolado. tá lá. Isso, comprou uma casinha, vai 3 dias em Porto Alegre, fica 4 dias em Santa Cruz. Ele quer a tranquilidade da vida, que no final das contas é o que eu quero também. E o que eu sempre defendi. E o que ele fazia piada. Eu sempre dizia, cara, menos, sabe? Uma vida mais calma, minimalista. E ele no minimalismo no rabo. Tirava vai andar de Mercedes. Ele tirava uma onda. Mas no fundo é esse minimalismo que eu sempre defendi, né? Uma vida mais simples para que a gente possa ser mais feliz. Porque se a gente tem um fluxo de vida que exige muito trabalho e muito dinheiro, você vai virar um escravo pro resto da vida. Não sou eu que estou dizendo isso, são pessoas que já viveram antes de mim, que escreveram isso, ou que se arrependeram no leito de morte. Eu olho para esse cenário e digo assim, cara, em honra até as pessoas que já viveram e que desenvolveram essa sabedoria, eu tenho que absorver essa sabedoria e viver melhor. Vamos errar agora, né? Exato. Então eu sempre defendi isso e guiei a minha vida e a minha carreira para esse lado, assim, que eu acho que hoje em dia o Pedro valoriza. Entendeu, assim, entendeu. Cara, já agora entrando de verdade no nosso papo aí, abrindo essa porta maluca que vai ser essa nossa conversa de hoje, você acha que foi natural esse caminho de exposição, comédia, Pretinho, depois... Porque paralelo ao Pretinho você já escrevia, né? No jornal, já tinha 0 Hora e de repente estourou o Papai é Pop de uma maneira... Eu tô ajudando um amigo meu a fazer uma marca pessoal dele, certo. Né? E uma das coisas que ele fica assim é que ele gosta de muitas coisas. Ele se considera um cara da corrida e também um cara de gastronomia e também um cara que dos pais, dos filhos e gosta da família e tal. E aí o que eu tento explicar para ele é que todo mundo é assim, todo mundo tem um monte de coisa. É importante que na comunicação a gente comunique uma coisa, mas que eventualmente as pessoas que começam a nos seguir por causa de uma coisa veem que a gente também gosta dessa outra coisa. Ele também tem essa outra coisa aqui. Ele também faz essa outra coisa. Não é um problema isso, o leque de interesses é um negócio interessante no humano. Todo ser humano fica mais interessante se ele tiver esse leque de interesses e de atuações. Então, eu sempre, desde a primeira foto do Instagram, é a minha filha.
quando eu tinha 1 seguidor, 0 seguidores, Aham. era minha filha. Eu vi assim, o Instagram é o meu lugar para eu falar da minha filha, da minha família. Porque eu fui muito inspirado por uma antologia de quadrinhos que o Neil Gaiman lançou e que um dos quadrinistas era um cara que desenhava a família. E eu fiquei, cara, é possível então eu transformar a minha vida familiar em uma expressão artística, uma expressão sentimental, emocional daquilo que eu vivo no meu dia a dia. E aí eu vi aquilo e falei, cara, e daí comecei a escrever, e aí o meu Instagram não tinha texto, era só foto da minha filha Anitta, que era a única menininha que vivia comigo, né? Depois veio a Aurora. A Aurora. E aí o Instagram era esse ambiente que eu queria ter da família. E aí no, sei lá, Facebook fazia piada, no Twitter era aforismos, né? Que é tipo, eu tava escrevendo um texto e aí tinha uma frase engraçada, eu jogava no Twitter, mas era um lugar repositório de aforismos. E eu ficava assim, usando as redes sociais nessa onda, mas eu acho que sempre teve essa coisa da família. Eu me lembro quando eu fazia o Cala a Boca Pianjas, o meu câmera trabalhava comigo todo dia e eu trabalhava naquela onda meio de o que você faria se seu filho usasse Crocs? Isso é muito bom. Como você disse, quantos lados tem um triângulo? O que você faria num acampamento farroupilha? O que você... Gaúcho, né? Você acha que os gaúchos aceitam todo tipo de gente, até heterossexual? E os gaúchos, não, heterossexual daí é difícil. Longe de mim. Aceitar aqui no nosso acampamento. Então eu fazia esse tipo de humor que era um pouquinho mais provocativo. E aí uma vez... Catarinense lá, né? Isso que é maravilhoso. Catarinense, né? Porque catarinense no Rio Grande do Sul. E aí eu fui pegar minha filha na creche e o Marcelo, que trabalhava comigo filmando tudo isso, ele viu, tipo assim, eu pegando a minha filha na creche. E eu com a Anitta e tal. Aí levei a Anitta em casa e ele me acompanhou nesses poucos minutos. E aí eu deixei a Anitta em casa, a gente ia fazer uma outra coisa. Ele me olhou e falou, cara, tu é outra pessoa. Eu falei, como assim outra pessoa? Eu sou a mesma pessoa. Ele falou, não, cara, tu não tem noção do carinho que tu tem pela tua filha e que eu nunca tinha visto esse Piangers super carinhoso, sensível, atento a ela e não irônico, não cômico, não piadista, sabe? Porque que na verdade ali ele conheceu a pessoa, Marcos, e até ele via a TV, né, cara? Ele via tem um negócio assim, talvez até no catarinense, não sei se tu concorda com isso, mas a gente é meio gozador, assim, sim, sabe? Cara, sim. O manezinho da ilha é gozador, o joinvilense também é o alemão gozador, assim. Sim. É um jeito... O criciumense, meu Deus, né, sim. cara? É super zoeiro, né? Então, no Santa Catarina... Vai contar a história de Criciúma? Cada espaço... Eu tive lá, tava lá semana passada agora. Cada espaço de Santa Catarina tem essa coisa do humor, da provocação, que é super interessante também, porque... Acho que o Brasil não sabe disso, mas quem é de Criciúma tem problema com quem é de Jaguaruna. Sim, e quem é de Joinville... Sara, sabe? Tipo... Isso, é um negocinho pequeno do lado. Joinville, Blumenau, não sei quem, não se dá. Cada cidade fica brigando um com o outro. É muito engraçado Floripa e Biguaçu. Floripa e Biguaçu, ou Floripa e São José, ou Floripa e os argentinos. É cheio das piadinhas dos outros. E aí é toda uma região que é cheio dessa provocação. E acho que muito do humor que eu aplicava ali nos programas que eu fazia era essa coisa do catarinense, assim, de ficar provocando e ser meio... Agora eu quero trazer já um pouquinho pro nosso mundo, cara, de hoje, do Piangers, inspiração, papai é pop, tecnologia, enfim, tudo isso que permeia a sua vida hoje. E um momento de virada, tá? Pro Marcos, qual foi? Foi entender que foi o nascimento das filhas, foi... entender o amor da mãe incondicional que fez tudo para você brilhar, ou foi entender que a gente podia tirar de um pai ausente uma força Qual foi, cara? É que, sei lá, quem acompanha meio de longe talvez perceba pontos de virada que eu ali, como tô no fluxo, não consigo perceber. A verdade é que eu tinha lá minha carreira de
comunicação, né, cara? Eu era repórter do Jornal do Almoço, Sim. fazia o Kazuca, comecei a coordenar equipes de inovação, trabalhar com tecnologia, viajar para fora para aprender sobre tecnologia, e do nada veio Papai é Pop, um livro que eu lancei com meus textinhos lá sobre família, que eu achei que ninguém ia comprar e não ia vender nada o livro, e o livro explodiu no Brasil inteiro e tá chegando a 1 milhão de cópias vendidas, nos levou para fazer tardes de autógrafo de 6 horas de duração, então assim... Foi algo totalmente inesperado. Para mim, para minha família, para os meus colegas, para todo mundo. E aí, na minha conversa com a galera que já trabalhava comigo na área de palestras, que era muito mais focado em tecnologia, foi toda uma nova conversa de dizer assim, pô, peraí, galera, como é que a gente pode... organizar agora, porque daí a Fátima já me chamou para trabalhar na Globo também, e aí era muita coisa para eu fazer, e a minha filha me puxou minha camisa e falou, pai, mas você tá viajando demais. Aí eu virei lá para minha galera, lá pro Douglas que trabalha comigo, e falei, cara, a gente precisa organizar agora, porque agora ficou bagunça. Não, e eu agora, fui dizendo sim para tudo e ficou bagunçado. E agora o que eu prego, minha filha tá me cobrando. Pô, e eu sempre tive tempo com a minha filha, porque eu morava só em Porto Alegre, não viajava tanto, e agora estou começando a viajar tanto, e palestra, e Globo. E aí eu falei, tá, vamos sair da Globo. Eu fiz algumas organizações na minha vida. Eu vou sair da Globo, eu vou largar a minha área de coordenação lá na RBS, de inovação. Eu vou continuar no Pretinho à distância, vou mudar de cidade, vou para Curitiba. Então eu fiz um monte de mudanças, priorizando estar com a família e, ao mesmo tempo, ter esse distanciamento também da RBS, do Rio Grande do Sul, para eu poder pensar o que eu queria ser para fora do Rio Grande do Sul. E foi ótimo, cara, porque daí eu tive tempo, assim, e fui construindo as coisas aos poucos, assim. Que demais, cara. Mas não teve ponto de virada, assim. Foi meio natural, tipo assim, cara. Foi... E até exigiu coragem, né? Isso é um negócio que as pessoas também não notam. A maioria das pessoas vê você cozinhando com Alex Atala e diz assim, cara, fica assim para sempre. Mas o que a gente quer, na verdade, é mais coisa, porque senão... O que acontece? Em geral, o ser humano, ele adora fazer coisas. E ele odeia fazer a mesma coisa sempre. Porque quando você faz a mesma coisa sempre, é que nem uma criança que ela é desafiada em algo, andar, por exemplo. Sim. Uma criança de 18 anos, você não fala, olha, ele tá dando uns passinhos. Não, porque isso é um estágio lá atrás. Ele já deu 2, 3 passinhos, você já se emocionou, ele já conseguiu andar sozinho, depois com a sua mão, né, segurando a mão dele, e aí saiu do andador, e ele consegue correr agora, ele consegue andar de bicicleta agora. Ou seja, a gente deixa de comemorar porque a gente entende que existem fases na vida que você vai superar seus limites. E é isso que isso eu acho que é uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável tenta fazer durante toda a vida. Então, para quem tá de fora, pensa, pô, mas você tava no Pretinho. E eu penso, ok, cara, foi massa. Foi legal pra caramba, foi uma fase legal, né? Eu quero agora uma outra coisa. Que talvez essas pessoas que gostavam do Pretinho achem muito pior. E eu digo assim, beleza. E de verdade, Catarina, eu tenho a maior tranquilidade, cara. Eu tava ontem pensando nisso. Fez boas escolhas. Eu vi um filme muito legal chamado Perfect Days, Dias Perfeitos. E é um cara que limpa banheiro em Tóquio. Bem massa o filme, cara, bem massa. E eu fiquei pensando, cara, eu limparia banheiro por assim, tipo, 5 anos ou 10 anos, eu não sei quanto tempo, um ano talvez. Eu limparia banheiro. Depois de ver o filme ele é tão reflexivo que eu pensei, cara, ficaria amarradão limpando banheiro por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí eu até acho divertido as pessoas falando, cadê o Pianges? Onde é que tá? Parece que o Pianges tá limpando o banheiro, velho. E sabe? Tipo, deu tudo errado. Quem que será que deu de errado? Deu tudo errado. E, cara, eu acho tão massa, velho, tu poder dizer assim, como assim deu tudo errado, cara? Tu sabe o que é o sucesso para cada uma das pessoas que estão limpando o banheiro, ou pegando o busão, ou preparando rango, entendeu? Numa cozinha calorenta, velho. Pô, sabe, esse cara lá do filme, ele limpava o banheiro
E aí, às vezes, chegava alguém para usar o banheiro, dele saía, né? Educadamente, como os japoneses fazem. Saía e ficava esperando fora do banheiro, assim. E ele olhava para cima, assim, e as árvores... Tem até um nome japonês para isso. A luz que passa entre as folhas da árvore. E ele dava um sorrisinho, assim. Ele é um cara de poucas palavras, falava muito pouco. E ele dava um sorrisinho olhando, assim. E aí a pessoa saía do banheiro, ele voltava a limpar o banheiro. E você via que era uma pessoa, tipo assim, feliz, cara. Feliz com essa simplicidade, né? Eu acho isso, assim, a grande... descoberta humana. Você conseguir aquilo que você faz, não importa o que você faz, aquilo que você faz hoje, agora, você conseguir transformar num processo de meditação. O Ram Dass, que é um cara que eu gosto muito, ele falava isso. As pessoas dizem, eu não tenho tempo para minha espiritualidade porque eu tenho filhos. Eu não tenho tempo para minha espiritualidade porque eu sou um executivo de alta performance. Eu não tenho tempo para minha espiritualidade porque eu dirijo um ônibus. E ele dizia, faça do seu dia a dia a sua meditação, a sua ligação com o divino, cara. Ele dizia assim, tá dirigindo ônibus... Tipo, curte o volante, e as pessoas, cada pessoa que entra na sua vida é um milagre, e a honra de deixar essas pessoas no trabalho, em casa, e a mesma coisa para quem limpa banheiro, e a mesma coisa para quem prepara uma comida, e a mesma coisa para quem é um executivo de alta performance. É importante estar aqui, a presença eu acho que é a grande relação com o divino que a gente pode ter em cada segundo. Então é isso. Para algumas pessoas foi uma mudança de carreira estúpida, para outras foi maravilhosa. E o mais importante é eu descobrir qual é a minha verdade, qual é a minha relação com esse divino que está habitando dentro de mim e para onde essa chama, esse divino está me levando. E foram boas escolhas. São escolhas que não acabam. Eu, nesse instante, estou fazendo escolhas. Estou conversando com a minha esposa, minhas filhas sobre, sabe, como que a gente pode... Sim. Ter escolhas melhores, como que eu posso olhar para dentro de mim e ver essa chama ainda acesa e funcionando. Então, sempre tentei fazer isso, né? É engraçado que há 10 anos eu dei uma entrevista para uma pessoa, 2013, mais de 10 anos, e ela perguntou assim, cara, tu é feliz? E eu falei, cara, sou muito feliz. E aí, tipo, em 2015 eu podia dizer, eu sou muito feliz. E em 2017 eu podia dizer, sou muito feliz. Em 2020, muito feliz, né? Com as minhas filhas no meio da pandemia, sem dar palestra, tive 0 faturamento em alguns meses e eu pagava a conta como? Tirava dinheiro da poupança, velho, pagava as contas e tava muito feliz de todo dia tomar café da manhã com a minha filha pequena, exato. Então... Faz do limão a limonada mesmo, aproveita. Isso. Tudo é um presente. O Nietzsche chamava isso de amor fati. E sabe, o processo de você amar o que está acontecendo, o que te acontece, tudo que te acontece. Inclusive as coisas ruins. Que ensinam pra caramba, né? Que é talvez os grandes pontos de reflexão para mim foram os momentos de falar, cara, eu tô sozinho e agora o que eu faço? E você tem algumas falas disso, de quando a criança é pequena, de dar essa opção de o que a gente vai fazer, como é que a gente vai solucionar para fazer a criança pensar, para preparar ela, né? Então, cara, eu me senti nesse momento depois de velho, às vezes, sabe? De falar, cara, eu tô grande agora e o que eu faço? Eu não sei se é esse caminho, eu não sei se eu saio do restaurante, não sei se eu faço isso daqui, eu não sei se é hora de chamar o Marcos, eu não sei se é hora de fazer, será que a gente tá dando um tiro na água? Mas ao mesmo tempo, o Marcos... O Marco vai me entender de... Cara, vamos fazer, vamos dar um passinho. Vamos fazer, cara. Vamos fazer e nós vamos aprender. Eu fui fazer uma palestra e tinha um fotógrafo. E o cara chama Ben-Hur. Eu anoto... Cara, a sabedoria, tá? Existe algo chamado informação. Informação a gente vai no celular. Existe algo chamado conhecimento. Conhecimento a gente vai nos livros. E existe algo chamado sabedoria. E a sabedoria está nas pessoas. A sabedoria é o conhecimento aplicado. E esse conhecimento aplicado ele vai gerar experiências, essas experiências vão gerar aquilo que a gente chama de sabedoria. Tem pessoas que podem nos ensinar através de livros, pessoas muito sábias, que escreveram através das suas experiências em livros, ok? Mas conversar com pessoas é fantástico. Então, sempre que eu tenho a chance de trocar ideia com
qualquer pessoa, eu fico muito empolgado e anoto tudo para não me esquecer. Num evento, o fotógrafo do evento mesmo estava tirando foto. E no final eu tinha que autografar alguns livros que iam para as pessoas que estavam presentes na palestra. E o fotógrafo estava junto. E aí a gente começou a conversar, a produtora do evento e o fotógrafo, eu autografando. E aí ele falou algumas coisas muito ricas. Ele disse assim, que o pai dele ensinou ele uma coisa que serviu para a vida toda dele. Que é toda vez que ele não souber o que fazer, optar pelo caminho mais difícil. Muito bom. Eu achei tão maravilhoso isso, cara. Sempre que você não sabe o que você fazer, isso ou isso, faz o que é a coisa mais desafiadora, a que exige mais coragem pra você. Faz a coisa que é mais complicada, mais difícil, mais assustadora. Vai no caminho mais assustador. E ele falou que ele tomou isso pra fazer a vida toda dele. E é maravilhoso ouvir as histórias, porque, obviamente, esse é um cara cheio de histórias maravilhosas, né, cara? Demais. Porque ele escolheu as profissões mais interessantes, ele largou essas profissões nos momentos mais interessantes, ele optou por ser um bom homem, um bom marido e um bom pai, porque isso é a coisa mais desafiadora para se fazer sempre que você tá entre abandonar uma relação ou dizer, não, cara, o que é mais desafiador aqui? O que exige mais coragem? É transformar essa relação numa relação legal. Vamos lá. E ele sempre foi para esse lado. Então é lindo de ouvir, sabe? Ele é pai de uma criança atípica, o filho dele passou meses na UTI. Então, e ele disse, não, é isso aí. É esse caminho cheio de espinho que eu optei, que eu vou encarar. Que lindo, né? E, obviamente, você se transforma numa pessoa muito mais forte, muito mais sábia e uma pessoa que pode ajudar muito mais gente. E aí é isso que você falou. Os momentos que mais te ensinaram, que mais te formaram, não foram os momentos difíceis? Sem dúvida. Por isso que é absurdo a gente fugir dos momentos difíceis da nossa vida. A gente querer conforto, segurança, a gente querer sempre o caminho mais fácil. É absurdo, porque o que nos formou melhores, o que nos transformou no que a gente é hoje, na nossa melhor versão, foram os momentos mais difíceis. Então a gente deveria viver por aqui o tempo todo, tipo, cadê a dificuldade? Ih, não, tá muito fácil. Quero dificuldade, desafio, frio na barriga, coração de galinha batendo, entendeu? Eu quero medo, porque aí a gente tá realmente... O fundador da NVIDIA agora deu uma entrevista, não sei se tu viu. Não vi. A NVIDIA é a terceira empresa mais valiosa do mundo, faz chips para inteligência artificial. E ele disse assim... As pessoas perguntaram para ele que a empresa quase quebrou várias vezes. E aí ele disse assim, é porque eu tenho baixas expectativas, por isso que eu sempre continuei. Vocês, ele está falando para alunos de Stanford, vocês são alunos bem-nascidos, ganharam dinheiro do papai e da mamãe, estão aqui estudando em Stanford, então vocês exigem muito do mundo, vocês querem que o mundo entregue coisas para vocês. Só que eu não, eu vim de uma família pobre, eu sou imigrante, eu estou aqui na batalha, eu tenho baixa expectativa e isso é fundamental para desenvolver resiliência. Quando você não espera nada do mundo, você sente que você tem que dar coisas para o mundo. Lindo. E é o que o Thomas Edison já dizia há 1914, há mais de 100 anos, ele dizia... o mundo não deve nada para ninguém, mas todo mundo deve algo para o mundo. Você tem que deixar algo, você tem que entregar para os outros, você tem que fazer as coisas, ao invés de ficar esperando que o mundo te dê coisas. E aí ele termina, o fundador da NVIDIA, dizendo assim, portanto, o que eu mais desejo para vocês, estudantes de Stanford, é uma monumental quantidade de sofrimento. Caramba! Ô, Catarina, é até difícil da gente conseguir entrar, cara. É tanta sabedoria, tanta palavra de sabedoria, falar, né, cara? É sensacional. Eu quero fazer uma pergunta pro Marcos, falando de desafio e tudo mais, mas eu quero voltar um passinho antes, que é quando ele tá falando de contemplação, né, cara? Da gente perceber as coisas acontecendo. Quando você foi pegar a tua filha na escola e tal... E a gente precisa... Eu sou um cara muito reflexivo e algumas entradas aí que eu faço essa ponta, né? E ontem eu tava aqui e tava tão legal, você tava no papo com o Jimmy e tava, cara, aquilo fluindo, eu sentei aqui e eu falei, cara, que momento legal. Não tinha como estar mais legal. E de repente eu olhei pro lado e vi minha esposa sentada, mexendo, com toda a simplicidade dela no celular. Hoje ela tá aqui no estúdio também.
E quando eu vi aquilo, cara, eu falei, puta que pariu, tá mais legal. Porque eu pude contemplar, eu vi ela ali do meu lado naquele momento e eu falei, cara, que legal. Então, a gente olhar para essas coisas simples, eu até fiz uma postagem, né? Coloquei lá uma postagem e disse isso. Eu falei, olha, o dia foi incrível, mas o que teve de mais incrível foi olhar pro lado e ver que você tava ali naquele momento, né? Que bonito. Acho que isso é muito legal. E a pergunta que eu faço pro Marcos é, cara, vocês estavam falando sobre Catarina, né? Sobre os catarinenses, tudo que acontece lá. Quando eu conheci o Papai é Pop, né? Porque eu conheci o Marcos Piangeli através do Papai é Pop, né? Que eu não conhecia nada disso. Vocês estavam falando agora no começo, eu pensando, cara, que país eles estavam quando isso tudo acontecia? Porque como paulista... Total, isso. É outro mundo, né? Outro universo. Então eu fui... me despertei para o conteúdo do Marcos quando eu entendi ele o Papai é Pop. E eu acho, cara, que no Brasil, Marcos, a gente tem uma... Não diminuindo, até porque eu sou um cara que valorizo muito o papel fundamental da mãe na vida do filho. A mulher, ela gera, né? A mulher, ela tem um poder diferente, ela tem um sentido diferente. Então, tem uma santificação da mulher na criação dos filhos. Mas, cara, eu acho que você trouxe um tópico para nós homens, né? E eu falo cara, assim, com a maior verdade do mundo, cara. O teu conteúdo, a tua verdade tocou a minha vida, porque eu falo, o maior empreendimento que eu tenho na minha vida são os meus filhos. Eu não quero errar nesse quesito. E eu acho que quando um filho nasce, muitos desafios para nós homens também nascem. O medo, né, a insegurança. E é como você fala, né, cara? Às vezes é no trocar fralda, você não saber ali, você tem que aprender até isso aí, tá? Então, que dica você dá, cara, para nós homens aqui, né, que somos pais? Eu sou um cara também que faço escolhas e não querer estar longe dos meus filhos hoje. Então, eu tô na Zona Leste, muita gente reclama disso. Você poderia estar na Zona Sul, mas eu ia perder 4 horas do meu dia. Eu não quero, não tô afim de pagar esse preço, Total. né, longe dos meus filhos. Então, queria que você falasse um pouquinho dessas coisas inusitadas que também desafiam os homens. E eu acho que aqueles que aceitam esse desafio também são um filho de pai que foi embora, né? Com 7 anos meu pai foi embora, não voltou mais. Eu não pude aprender o que era olhar para o meu pai e ter como exemplo, mas tem hoje a minha vida, né? E você é um cara inspirador, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? De aceitar esse desafio. Para mim é um legado, né? Você tem que deixar esse legado. De novo, né? Como a gente aprende com os outros. Eu tava lá na rádio ainda, e aí o Jardel, o cara era técnico da rádio. E ele falou assim, cara, a minha filha... Como é que é? Ah, não, na rádio tinha dado uma promoção para ele, tinha oferecido uma promoção para ele. E ele falou assim, cara, não aceitei a promoção aí, Pianges, porque a minha filha tá pequenininha e eu posso passar a manhã toda com ela e para aceitar essa promoção eu teria que trabalhar de manhã, no período que eu tô com ela. E aí ele me falou isso e eu falei, cara, que massa que tem gente assim. Porque ao mesmo tempo eu tinha alguns amigos, acho que, não sei se tu acompanhou, Catarina, o Davi Coimbra. Sim, o Davi Coimbra é um amigão meu que, cara, eu super admiro ele já faleceu, mas, cara, é um cara assim que eu tenho em altíssima conta, sempre tive em altíssima conta, um cara... Só que era um cara que ele era muito longe da questão da paternidade. Por mais que ele escrevesse também sobre o filho, mas ele falava assim, por exemplo, eu tenho orgulho, Davi Coimbra nunca trocou uma fralda. Ele falava assim com orgulho de coisas assim. E aí eu, sinceramente, naquela época, ficava dividido, porque eu pensava, cara, eu amo estar com as minhas filhas. Trocar fralda faz parte de estar com as minhas filhas. Todo pai que já trocou fralda sabe que é fofo também trocar fralda. Eu tenho um momentinho, só você e ela. Aí você tá ali, troca a fralda e dá uns beijinhos e, sabe, põe talco. Só pra barriga. E você se sente também um agente importante naquele processo. Porque você sabe, descobre onde está a fralda e onde está o paninho, onde está a aguinha. Ah, tem que passar uma aguinha mais quentinha aqui para ficar, né? E tal, tudo bem limpinho. E a pomadinha para não assar. Você olha para aquilo e você diz assim, caraca, velho, eu sou foda, velho. Olha aqui, eu sei de todas as paradas aqui da questão da criança. Cara, não te interrompendo, mas só complementando, né? Eu até hoje sou estranho quando eu levo meus filhos pro médico, né? Porque a primeira pergunta, muitas vezes, que a enfermeira faz... Cadê a mãe?
A mãe não veio? Pois Aí é. fala, não, a mãe ficou em casa com a outra filha, né, cara? Porque é tão estranho isso, mas... Cara, eu dei na minha empresa 1 ano de licença paternidade, né? Então, um homem que trabalha na minha empresa teve filho, e aí eu falei, cara, posso ter a honra de te dar 1 ano de licença remunerado, tu vai ganhar igual, só que tu vai ficar cuidando do teu filho. Dele, pô, maravilhoso, foi maravilhoso para o casamento, a esposa pôde ter mais tranquilidade, ele foi maravilhoso para a relação que ele criou com o filho se desenvolve de outra maneira. Essa é uma criança que não tem tablet, não tem celular, não fica vendo televisão, porque teve ali cuidadores que estimularam a brincar e tudo mais. Incrível, acho que é uma das únicas pessoas do Brasil que teve 1 ano de licença paternidade. Uma honra para mim, na minha empresa, poder fazer isso. Mas ele era um cara que foi nos cursos de pré-natal e os profissionais de saúde que davam curso pré-natal achavam esquisito um homem lá e diziam, mas por que você está aqui? Deixa só a mãe fazer. Ele, não, eu quero fazer, eu quero participar, eu quero entender como é que é o pré-natal. Para chega a criança, eu estou mais preparado. Tem todo um processo de entendimento que é importante para o homem também. Senão o homem se enxerga como um acessório, e um acessóriozinho que nem é tão importante, e aí perde de se conectar com os filhos. E do outro lado tem uma esposa que vai ter a sua vida pessoal afetada, sua vida social afetada, sua vida biológica, o corpo dela afetado, sua vida profissional afetada. E esse homem que está tão distante desse processo não consegue enxergar. E aí quebra casamento, quebra a relação do pai com o filho, com a criança, quebra a relação dele com ele mesmo. A gente sabe. Você fala, você está com seu filho, você está com você mesmo, na verdade. Eu tô com as minhas filhas, eu tô com o meu melhor, velho. Eu tô comigo mesmo, eu tô com um pequeno Marcos. O Marcos criancinha, brincalhão de novo. Eu tô com o meu eu criativo, eu tô religando com um monte de coisas lindas. E aí esse cara perde tanta coisa, esse casamento se quebra, essa esposa perde tanta coisa, essa criança perde tanta coisa. Então, no fundo, acho que eu fui descobrindo que quem estava certo era o Jardel e não era o Davi. Sabe, que o Davi me ensinou um monte de coisa, mas que o Jardel ali que estava certo, sabe? A Bia também, uma amiga minha, me falou, cara, me ofereceram para trabalhar, ganhar o triplo que eu ganho. Eu falei, não, meu filho é pequeno, cara. Esse é o período de eu cultivar contato com meu filho. Ela me falou isso, eu falei, caraca, sai daí. Eu encontrei ela depois de um tempo, ela felizona, assim. E eu falei, Bia, tu tá mais feliz que o Bill Gates, né? Ela falou, tô mais feliz que o Bill Gates. Ah, que maravilha. Porque assim, quando a gente escolhe, a gente toma decisões na vida, como você, de ficar na Zona Leste pra estar perto dos filhos, a gente tá com a gente mesmo, cara. E aí, volta para aquilo que a gente tava falando antes. As decisões que eu tomei na minha vida é pra estar comigo mesmo, com o meu divino, né? Com o meu melhor, com a minha conexão mais afinada com as coisas lindas da vida, da existência. Não só humana, mas da natureza. Então, eu tô falando um papo meio... Não, tá lindo, cara. Tá lindo, tá maravilhoso. Não, tá muito bom, cara. Tá muito Alô, bom. Magnata! Ô, Marcos, eu vou fazer um desafio aqui, cara. Eu tenho conversado muito com a minha esposa e como eu levo isso pra mim como uma... Cara, eu acho que esse é o legado que eu quero deixar, né? As pessoas olharem... Primeiro, a minha família dá certo, muito certo. Uhum. Meus filhos e tudo mais. E eu tenho falado muito isso com a minha esposa. Eu vou lançar esse desafio aqui, né? Porque assim eu desafio ela também. Né? Não que ela não queira, né? Mas eu falo muito, cara, vamos montar um podcast pra gente falar de família. Porque eu acho que hoje, Legal. cara, é uma coisa que precisa tanto, né, cara? Quanto a família, às vezes o seio todas as dificuldades que a gente passa, às vezes a cura tá em abrir a porta de casa e você sentir aquele calor que só existe dentro de casa, né? E eu tô lançando esse desafio, vou gravar e vou mandar pra você o primeiro episódio. Lindo, cara. irmão! Vou querer que você assista. Fico feliz. Esse primeiro episódio. É muito louco falar isso, porque eu dei duas falas agora em 2 grandes bancos aqui do Brasil, pro topo da pirâmide, e é muito engraçado. A gente está falando disso porque os maiores cargos que fizeram acontecer, fizeram chegar nesse cargo a todo preço, a todo custo, hoje eles deram muito aos filhos. Então os 2 filhos moram nos Estados Unidos, eles não falam inglês direito, as crianças, os netos não comunicam muito com eles, e eles estão aposentando e estão virando um número, cara. E aí eu converso com os caras, e os caras estão virando um número, tipo, e agora o que eu vou fazer? Isso é muito louco. Pô, cara, de novo, a gente aprendendo com experiências dos outros, né?
inteligência é você aprender com seus erros, sabedoria é aprender com os erros dos outros também, né? E eu conheço um cara que é especialista em sucessão familiar. Ele visita as maiores empresas do Brasil para direcionamento. E ele falou, Pierre, eu tô tendo que levar uma psicóloga comigo, especialista também, mas é uma pessoa que entende de psicologia de família, porque eu chego nas empresas e tá lá um fundador de 80 anos, trilhardário, cheio de dinheiro, mas que os filhos têm mágoa, não só com o pai, mas com a empresa. Porque a empresa tirou meu pai do meu aniversário, tirou meu pai dos natais, meu pai traiu minha mãe por causa dessa empresa. E aí a família quebrada, e aí a gente, homem, né? Às vezes tem essa ideia de, vou deixar um legado, meu legado é minha empresa, meu legado é, olha só, uma empresa na Bolsa de Valores que vale 1 bilhão, 3 bilhões, 10 bilhões, 3 trilhões. Que legado que é esse, velho? Como você disse, é um número. É um número. Conversei com um pai uma vez que trabalhava na prefeitura de São Paulo e aí ele ofereciam promoções para ele trabalhar em outras divisões da prefeitura. E ele, não, meus filhos, eu moro aqui do lado, meus filhos estudam aqui do lado, meus filhos são pequenos, eu vou ficar aqui. Mas tu não vai aceitar as promoções? Não, eu vou levar eles aqui para a escola todo dia que eu tenho meus horáriozinhos, tudo certo. E aí o outro cara foi aceitando as promoções. E ele foi indo e virou não sei o quê, superintendente, diretor, não sei o quê. E, cara, numa fatalidade da vida, velho, num latrocínio ele faleceu. Putz. E esse cara, né, que tava me contando a história, disse assim, no dia seguinte tinha um cara no lugar dele. E a família como é que ficou, né? E os filhos como é que ficaram? Não tem no dia seguinte um cara no teu lugar. Não tem em casa. No teu casamento e para os teus filhos não tem um cara no teu lugar, velho. Então essa relação de que se a gente fizer uma empresa de bilhões, talvez, como ele disse, talvez a gente seja feliz. Talvez dê tudo certo. Sim. Mas talvez não. Agora, se o maior empreendimento da sua vida for a sua família, você vai ser feliz. Vai dar certo, né? Vai dar certo. De novo, não sou eu que estou falando, são milhões de pessoas que já viveram, já morreram, já se arrependeram de não ter feito essa escolha, não se arrependeram, fizeram essa escolha e no final da vida disseram, galera, é aqui. Harvard está há 80 anos estudando felicidade e diz, galera, é aqui. Todas as pessoas bem-sucedidas que a gente conhece vão ser pessoas que têm laços afetivos bem estabelecidos. Galera, é aqui. E às vezes a gente fica muito fascinado ou hipnotizado por dinheiro, poder e fama, que pode dar certo. Sim. Mas talvez não dê. Não, e outra, né? Eu, inclusive, um texto seu, se eu não me engano, posso estar salvo engano aqui, que pode ter sido uma fala sua em algum programa, ou alguma fala sua de palestra mesmo, que no fim, eu também não culpo o cara que deixou a empresa de 3 trilhões, porque no fim ele só deixa o que ele recebeu, né? Sim, também E tem assim, isso. o pai dele era de outra época, que o importante era ter dinheiro, era deixar, porque ele também não teve. Então, às vezes, essa sucessão... E aí aí que vem a sua fala de falar, e aí às vezes nasce um homem de coragem para quebrar isso e dar o giro e falar, cara, Total. esse é o momento de fazer diferente, este é o momento de fazer diferente ao hoje, porque amanhã pode ser tarde, sabe? Só deixa eu fazer um adendo, porque às vezes alguém tá assistindo, um empresário, como você disse, e aí diz, pô, mas que absurdo falar contra a promoção ou contra uma empresa de 3 trilhões. Olha o quanto as empresas melhoram a vida das pessoas. E é fato, é verdade. As empresas melhoram a vida das pessoas. Muitas empresas melhoram a vida das pessoas. Desde empresas de tecnologia a petroleiras, que a gente pode odiar, mas que, cara, viabilizaram barateamento de acesso a facilidades e locomoção. É óbvio que as empresas são maravilhosas, mas são maravilhosas como uma expressão humana de realização, de criação de ferramenta para melhoria da vida dos outros, né? E é muito importante as próprias empresas e funcionários estarem constantemente avaliando se a empresa ainda, na matemática, está fazendo mais bem do que mal, ou se esse emprego, na minha vida afetiva, emocional, física, está me fazendo mais bem do que mal. É uma
pergunta constante que a gente tem que fazer para empresas e para as pessoas, né? Então, como a gente falou no começo, né, essas escolhas, às vezes, elas vão exigir coragem de você dizer não. Acho que eu vou mudar de vida. Mas tu é presidente da maior empresa. Não importa, mas acho que eu fiz a conta aqui e tá mais negativo que positivo. E aí a gente cruza a linha do custo, preço e passa para a linha do valor, né? E aí muda tudo, cara. Exato. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo ontem à noite, né? Falando disso, eu cheguei em casa bem cansado ontem, porque o final de semana todo foi puxado, né? E eu cheguei em casa ontem à noite e a Lívia pegou um rolo de papel toalha e ficou só o rolinho do meio, ela fez um microfone. Nossa. E ela é muito criativa. E tem disso do que você falou, né? A gente se vê neles, né, cara? E aí a hora que eu li aquilo, eu falei, cara, eu criança faria uma coisa dessa, né? E aí ela veio e mostrou pra mim, pai, esse aqui é o botão assim que liga, eu fiz aqui em cima. E aí eu fiquei tão feliz com aquilo ali. E aí o que acontece, Marcos? Só que naquele momento eu estava fisicamente muito cansado. E aí a minha esposa colocou ela pra dormir e tudo mais. Então no momento que eu saí do banho, Marcos, eu parei, pensei e falei, poxa, cara, o que será que ela tá pensando? Porque ela me viu cansado, eu dei atenção, mas talvez não foi a atenção que ela queria quando ela estivesse me mostrando aquilo. E eu sentei, coloquei a almofada do lado dela, a cama dela é no chão, né? E eu sentei ali do lado dela e eu comecei a explicar. E, cara, eu levei uns 3 minutos. E o sorriso dela foi surgindo, e chegou no ápice, quando ela entendeu que eu estava numa missão o dia todo e tal. E aí, cara, ela apagou depois daquilo. E aí eu também consegui descansar, né, cara? E a gente tem essa sensibilidade, né? Porque, como você falou, as empresas, os negócios, eles são fundamentais, são importantes. Nós estamos aqui movimentando um negócio, um business, criando um business, né? Você tem a sua empresa. Mas a gente não pode deixar isso de lado, né, Marcos? Isso não pode tomar todo o nosso tempo ou toda a nossa energia ao ponto da gente não dar satisfação, às vezes, para uma criança, né? Que tá ali, não entende, não consegue fazer não ter esse raciocínio lógico que a gente tem, porque se fosse a minha mãe, ela ia olhar e falar, cara, ele tá cansado, tá tudo bem. Eu concordo com você. Tem uma escritora que uma vez falou, melhor escrever com alma e não ter público do que escrever para o público e não ter alma. E acho que vale para empresas também, né? É muito triste quando tu constrói uma empresa achando que vai dar certo e tu perde o teu casamento e perde teus filhos, tuas filhas, e a empresa dá errado ainda, velho. Tá entendendo o que eu tô falando, velho? Errou! E tu ainda quebra, velho. E olha o que tu fez. E aí tu diz, não, cara, a empresa é um viabilizador da minha felicidade afetiva e se der certo, show, e se der errado, eu tenho minha rocha. Citando de novo o Thomas Edison, ele perdeu tudo que ele tinha aos 67 anos, pega fogo na fábrica dele. E ele não tinha seguro. E o New York Times faz uma pergunta para ele, como você se sente perdendo tudo que você tem aos 67 anos? E ele diz, não perdi tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho está aqui, minha família está bem, meus amigos estão aqui para me ajudar. O Henry Ford ajudou ele 1 mês depois com um empréstimo. Eu perdi só coisa, só bugiganga. Então tem gente que dedica a vida para a empresa e perde todo o resto e quebra. E tem gente que dedica a vida para a família e tem uma empresa também. E essa empresa pode dar certo. Entende? A empresa, se quebrar, eu tenho a minha rocha. Se não quebrar, olha que lindo, cara. Olha que lindo, velho. Ainda deu certo a empresa, deu certo a família, deu certo os filhos. Só agradece, né? Só agradece. Isso aí, só agradece.